Olá, eu sou a professora Sheila Vieira, dou aula para o segundo ano do ensino médio de Biologia e hoje vamos corrigir o material de apoio ao PET, Plano de Estudo Tutorado, da semana 1. A unidade temática é a energia, o objeto de conhecimento é a história da vida na Terra e as habilidades que o aluno tem que adquirir ao estudar esse assunto são: identificar as características que diferenciam os organismos dos 5 reinos de seres vivos, identificar a diversidade biológica organizada hierarquicamente, reconhecer os representantes dos reinos a partir de representações figurativas, e o conteúdo relacionado são as características gerais dos 5 reinos de seres vivos. Atividade número 1. Se você perguntar a um morador da Amazônia o significado da expressão lachesis muta, provavelmente ele não saberá. Entretanto, ele conhece o perigo representado pela picada da surucucu, serpente peçonhenta que habita as florestas da região. Por que os cientistas e pesquisadores preferem utilizar a denominação lachesis muta ao invés da surucucu? Bom, ao estudar esse conteúdo, o aluno vai aprender que os organismos vivos, eles são classificados de acordo com as características que eles apresentam. E essa classificação se dá por nomes científicos. Então, o aluno, ele deverá responder da seguinte forma: por que o nome científico foi feito para o reconhecimento de uma espécie globalmente possuindo a mesma grafia em qualquer lugar do mundo. Desta forma, se a pessoa estiver no Brasil ou se estiver no Japão e falar a expressão lachesis muta, se ela conhecer do assunto, ela vai saber que se trata da cobra peçonhenta surucucu. Letra B. O que representa cada uma das palavras que compõem o nome científico desta serpente? Então, o nome científico dela é Lachesis muta. E o primeiro nome, Lachesis, corresponde ao gênero ao qual essa espécie faz parte. E o segundo nome, muta, corresponde ao epíteto específico. Os dois nomes juntos indicam a espécie, Lachesis muta. Letra C do exercício número 1. Lachesis muta designa uma espécie. Biologicamente, o que isso significa? Então, o aluno ele tem que saber que espécie são todos aqueles organismos que conseguem reproduzir, acasalar e reproduzir descendentes férteis. Então, a resposta que ele tem que dar é organismos da mesma espécie que são capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Essa informação, essa classificação, né, biológica, o aluno estuda o significado de espécie, o conceito de espécie, né? E para a biologia, o conceito é esse que está na tela aí. Alguns organismos de espécies diferentes, eles podem até conseguir cruzar, mas eles não vão gerar descendentes férteis. É o caso, por exemplo, do leão e do tigre, que gera um organismo híbrido, que é o ligre, né? Então, esse organismo híbrido, ele não é fértil, então ele não gera descendentes, por isso não significa que ele seja uma espécie, né? Ele é um híbrido, ele é classificado como um híbrido. Letra D da questão número 1. Surucucu, Lachesis muta, cascavel, Crotalus terríficos, jararacuçu, Botrops jararacuçu e jararaca verdadeira, Botrops jararaca,
pertencem à ordem Squamata, que outras categorias taxonômicas certamente são comuns a essas serpentes. Então, o aluno ele tem que saber a ordem de classificação dos organismos vivos. Então, vamos relembrá-la aqui. A taxonomia, a categoria taxonômica que abrange o maior número de indivíduos é o reino. Depois, abaixo do reino, nós temos o filo, que tem um número menor de indivíduos. Depois, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie, que abriga somente indivíduos com uma única característica. Então, se essas serpentes elas pertencem à mesma ordem, todas as outras categorias taxonômicas abaixo de ordem não serão comuns a essas serpentes. Então, todas as categorias acima da ordem, a classe, o filo e o reino, serão categorias taxonômicas comuns a essas serpentes, como é a resposta que o aluno tem que dar. Reino, filo e classe são as outras categorias taxonômicas comuns a estas espécies. Agora, atividade número 2. Nós temos uma tirinha, né, e um diálogo entre dois ursos. O urso pardo diz assim, o urso negro diz assim: ursos negros são os melhores. E o branco responde: ursos brancos é que são melhores. Ursos negros, ursos brancos. Aí veio um urso panda, babacas, né? Que aquela discussão não iria chegar a lugar nenhum. E aí pergunta: qual categoria taxonômica distingue os personagens da tirinha baseada no objeto de discussão deles? A discussão era: ursos negros são melhores ou ursos brancos são melhores. E essa categoria taxonômica se enquadra na espécie. Então, a categoria taxonômica que nos permite diferenciar os ursos é a espécie. Atividade número 3. Também é uma tirinha e diz assim: uma mosquinha de banana, o rato falou. Aí a mosquinha vira e fala assim: você deve estar me confundindo. Eu sou uma Drosophila melanogaster. Com licença. E o rato: não suporto esses nomes artísticos. Tomando como ponto de partida o último quadrinho dessa tira, no qual o rato faz referência ao nome científico da mosquinha de banana como se fosse um nome artístico, responda: qual a importância da utilização de nomes científicos para identificar os organismos? Bom, a essa altura do campeonato, o aluno já tem que saber que os nomes científicos são para identificar os organismos em qualquer lugar do planeta. Então, desta forma, a importância é unificar a linguagem. Então, o mesmo exemplo que eu falei no exercício anterior. Se nós falarmos Drosophila melanogaster aqui no Brasil e se falarmos Drosophila melanogaster lá no Japão, as pessoas que conhecem vão saber que se trata da mosca da banana. Agora vamos corrigir a letra B do número 3. Por que se utiliza o latim como língua para a atribuição desses nomes? Bom, então nessa altura do campeonato, o aluno já deve ter percebido que esses nomes difíceis, né, esses nomes científicos, eles são escritos numa língua diferente da nossa, que é o português. E a língua que se utiliza é o latim. Por que usa-se o latim? Porque o latim é uma língua morta, ela não apresenta variações linguísticas e ela não é adotada como língua oficial por nenhum país. Então, o principal objetivo é por ela não apresentar essas variações linguísticas. Então, não corre-se o risco de ter que mudar a grafia de um nome científico,
como, por exemplo, há pouco tempo, a língua portuguesa passou por uma reforma ortográfica e algumas palavras perderam acento, uma palavra se juntou com outra, outras palavras passaram a ter hífen. Então, para não correr esse risco, já que o latim não é uma língua adotada como oficial por nenhum país, utilizou-se o latim, então, para poder designar os nomes científicos dos organismos vivos, ok? Muito obrigada, bons estudos a todos e até a próxima atividade da semana 2.